Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Moda Masculina Podcast. E hoje aqui eu tô com um convidado, que é até esquisito chamar de convidado, porque é de longe o, entre aspas, convidado que mais participou do Moda Masculina Podcast, com uns 50 episódios. Porque é o Sivers, galera, que foi co-apresentador aqui comigo durante anos, né? Acho que, Sivers, eu acho que é anos no plural, não é? Cara, com certeza, anos no plural. Não, do podcast especificamente, do Elombre, do Moda Masculina, Não, desde sim, 2012. mas do podcast, cara, a gente começou Eu sou depois da péssimo com pandemia? data, eu não sei. Antes da pandemia a gente começou, Pedro. Não, você é louco? Como antes da pandemia? A gente fez... Como é que a gente ia gravar na pandemia? Não, antes. E a gente parou durante, não foi? Caraca, velho. Foi sim, senhor. Eu vou abrir aqui o Spotify pra tirar essa Foi dúvida. sim, senhor. Daí a gente ficou... Pedrão, e daí quando a gente voltou, a gente já não voltou mais no mesmo lugar, entendeu? Caramba. Quando a gente foi lá pro nosso estúdio, foi pós... Ó, mais antigo, coloquei aqui... Não, abril de 2022. Isso foi pós-pandemia. Foi mais antigo? Ah, é, então aqui, errado, ó. então tô errado. Eu acho que a gente chegou a tentar, cogitou fazer um podcast que a gente gravou na pandemia, Sivers, por tipo Skype, assim. Mas era... Acho que os podcasts não bombavam tanto ainda nessa época, nesse formato. Eu não sei, eu sei que, ó, A gente fez algumas coisas pré-pandemia, assim, nesse esquema, mas era outro formato. Então você ficou de 2022 até 2000... De 24. Até o fim de 2024, então 2 anos e meio, cara. É. Caraca, velho. E, ô Sivers, e eu também, uma das razões que eu te chamei pra gravar é porque daí, de vez em quando, seguidores entram e falam assim, pô, mas cadê o Sivers? Sivers sumiu, vocês brigaram, não sei o que, a galera acha que brigou, né? Porque, normalmente, quando, tipo, Separa, algum assim, sócio sai da empresa, é briga. Mas eu sempre falo assim, não, galera, não é. O Sivers agora virou influenciador full time, cara. Não brigamos. Não, Não, então, você não era full time. Não, essa é a grande questão. Vou explicar. Você tá perguntando pra explicar por que eu saí, Então né? explica pra mim também. Ah, já te expliquei várias vezes, velho. Cara, o que acontece? A gente tava lançando um produto, que era o Moda Masculina Academy, e aí eu assumi a frente desse produto, desenvolvimento de ideia, tudo, e assumi a parte mais burocrática também, né? De desenvolver ferramenta, landing page, essas coisas. E aí, cara, teve um dia que eu tava desenvolvendo a landing page e eu tava com muita dificuldade. Parte técnica, ter que ficar pedindo suporte, problema nisso, problema naquilo. E eu falei, caraca, velho, como é chato isso, tá ligado? E isso era, tipo, no começo de 2023, se eu não me engano. Acho que já era 2024. Aliás, não sei. Não, enfim, velho, que seja. Mas eu falei, cara, olha que loucura. Eu tô tendo essas dificuldades hoje. E, cara, era coisa que o Pedro pensava em 2012, entendeu? Quando você desenvolvia o site do Elombre, você e o Lex. Eu lembro que vocês ficavam falando dessas coisas de página, não sei o quê. E eu nunca lidei com isso na empresa, entendeu? Eu falava, mano, como pode eu estar há 11 anos dentro de uma empresa, tipo, de desenvolvimento de conteúdo na internet, ter desenvolvido o site junto com vocês e tá com tanta dificuldade para fazer uma simples landing page numa época que é muito fácil fazer isso, entendeu? Porque em 2012 não tinha essas páginas pré-moldadas que você só muda botãozinho aqui e ali, né? Era uma coisa mais raiz, vamos dizer assim. Eu falava, velho, onde que eu não errei nesse caminho todo de não ter participado disso, entendeu, Pedrão? Mas, cara, eu fiquei tão focado em produzir, que meu papel sempre na empresa sempre foi muito produzir, né? No começo o texto, depois o YouTube e tal, que essa parte mais de gestão de negócio, vamos dizer assim, eu nunca participei. E, na verdade, foi uma escolha minha. Eu lembro que a gente sempre trocava ideia quando... Cara, teve uma época que eu era muito ocupado com umas questões mais religiosas que eu tinha, que eu falava, Pedrão, eu quero ser funcionário na empresa, eu não quero ser sócio. Não, mas só contextualiza que não é uma questão religiosa, é uma questão administrativa, porque você trabalhava no centro espírita. Sim, trabalhava. Exatamente. Tipo... Eu tinha muitas tarefas lá e isso tomava muito meu tempo. E aí eu queria uma coisa mais burocrática dentro da empresa. Então fui eu mesmo que escolhi não seguir esse caminho mais de fazer tudo, né? Ficar mais focado ali no... Enfim. E aí eu falei, cara, eu perdi muito nessa caminhada, entendeu? E o nosso negócio já estava moldado de tal forma que eu fazia a parte prática da produção de conteúdo, seja do Instagram ou do YouTube, que assim, eu poderia... O meu objetivo era desenvolver essa minha parte mais de empresário, né? De empreendedor, vamos dizer assim. Me desenvolver como profissional, não só que faz as postagens, mas em outros aspectos. E eu poderia desenvolver isso dentro da empresa. Eu sei que você ia me dar espaço para isso tranquilamente, mas já estava moldado de uma forma que, cara, eu não ia sair da zona de conforto para mexer com essas coisas, entendeu? Eu falei, cara, eu acho que para mim como profissional vai ser importante eu
eu tenho uma visão global do negócio, entendeu? E eu falei, velho, eu acho que é o momento de eu sair. Então, cara, essa foi a minha maior motivação, assim, conseguir pegar a minha empresa e ter uma visão geral daquilo, encarar os desafios de forma integral. Cara, foi um desenvolvimento profissional, o meu principal objetivo, assim, Pedrão, pra ser sincero. Mas por outro lado, Silvio, eu tô pensando, na mesma época que, assim, eu e o Lex, a gente cuidava mais do site, você assumiu uma coisa que eu e o Lex, a gente não assumiu, que foi edição de vídeo, né? Sim. Então, eu acho que era uma coisa meio natural, assim, Não, você ter uma 100%, certa divisão velho. de tarefas, assim, né? Não, exatamente, Pedrão. Por outro lado, tipo, depois que eu saí, eu via você indo gravar seus próprios vídeos, tipo, errando com coisa de câmera que, cara, são coisas meio de iniciantes, entendeu? Por quê? Porque eu que assumi esse papel na empresa. Então, assim, é muito difícil você ter uma empresa do tamanho que a gente tinha e, cara, você querer assumir todas as frentes sozinho. Então, assim, ao passo que você cuidava mais de uma parte, eu cuidava de outra. E eu fiquei mais forte desse lado, você ficou mais forte de outro. Então, com certeza, assim, a parte de fazer postagem, até da parte de influenciador em si, Nossa. que, cara, como eu era responsável por produzir a maioria das postagens que a gente fazia, por desenvolver esse lado mais de influenciador, quando começou a crescer essa coisa na internet, eu desenvolvi mais isso. Eu me desenvolvi mais nesse aspecto também. É mesmo. Só que daí, no outro lado, eu caduquei, entendeu? Então, eu queria esse desafio, assim. E, cara, muita gente, você falou da questão de brigar, né? A gente, cara, muito longe de brigar, de ter problema com a amizade. Só que quando você trabalha, cara, 13 anos com uma pessoa no dia a dia, tudo se mistura, entendeu? O lado profissional, o lado amistoso, eles se misturam completamente. Então, assim, a gente... Ainda mais que a gente é amigo desde, acho que 7 anos, desde o pré, né? Desde o pré a gente é amigo, cara. Então, assim, isso mistura pra caramba, Pedrão. Então, por mais que a gente não tenha brigado, assim, muito longe disso, mas algumas coisas do dia a dia dão uma cansada. Não, briguinhas a gente tinha, os Normal, incômodos. Tipo assim, uma coisa é uma pessoa que você tá trabalhando há 1, 2 anos, uma baguncinha que ela deixa. Uma que você trabalha há 13, aquela mesma baguncinha, você fala, puta, mas essa bagunça tá aqui de novo, cara, entendeu? Tipo... Porque ela acumula com tudo que já aconteceu, entendeu? Então... Tanto que, cara, quando eu saí da empresa, você vê que dá uma aliviada, assim, em outros aspectos da amizade, né, Concordo. velho? Porque você não tem mais aquele peso do compromisso profissional. Então, cara, muito longe de eu ter saído por conta de brigas ou de questões, assim, né, de desavença, mas que o alívio profissional também alivia um pouco a questão da amizade, isso é inevitável, velho. Eu concordo. A minha sensação é que nos primeiros anos ali e nem moda masculina, porque os primeiros anos foram Elombre, né? Foi uma coisa que foi muito legal em termos de amizade, porque, galera, se vocês vissem como é que era assim... eu acho que deu um pouco de sorte, talvez, também, porque o nosso site, Silvers, do Elombre, eu tava vendo, a gente, sei lá, com 6 meses, 1 ano, a nossa audiência era mais de 1 milhão de page views por mês, e 2 milhões... Né? A gente acertou na estratégia, mas eu acho que a gente deu um pouco de sorte de pegar uma época em que o algoritmo do Facebook entregava pra caramba, o do Google tava muito bom. Então a gente trabalhava... Era a época dos blogs, né? Dos blogs. A gente trabalhava, às vezes, sei lá, 4, 5 horas por dia, e a gente tinha videogame, a gente tinha uma tabela de basquete na casa, e a gente trabalhava, parava. Sim, era muito mais leve, nossa. Mas, por incrível que pareça, o negócio cresceu muito, né, Silver? Sim, eu trabalhando nesse ritmo. Daí, depois, os algoritmos foram ficando mais complexos, acho. Então... Foi tendo mais concorrência no universo de criação de conteúdo, né? Porque a criação de conteúdo foi ficando mais democrática, né? Você, para produzir um conteúdo em vídeo, você não precisava mais de uma câmera profissional. Um celular bastava. Um celular passou a bastar. Então, o acesso para a criação de conteúdo, principalmente depois das plataformas de vídeo e de vídeos curtos ainda mais, ficou muito mais democrático. Então, a concorrência aumenta demais. Cara, eu percebi isso muito, Pedrão. Eu percebi demais, cara. Principalmente, quer ver? Pensa assim, ó. Quando a gente estava lá em 2019, nem faz tanto tempo, né? A gente está falando que a gente começou em 2012. 2019 é, tipo, mais da metade do caminho, tá? Que a gente estava começando a entrar no universo do Instagram de uma forma mais, tipo, de uma pegada de influenciador. Eu lembro que eu tinha lá, tipo, 6, 7 mil seguidores. E eu fazia o IGTV. Nossa. Não era nem Reels, velho. Era IGTV, você lembra? Eu lembro, claro. Opa, que dava, tipo, uns 3 minutinhos no máximo, assim, de conteúdo. E, cara, eu fazia, Pedrão, e batia ali 6, 7, 8 mil visualizações, entendeu? E era o número que eu tinha de seguidores.
Hoje tem alguns vídeos que eu faço, que se eu faço sem pensar tanto em copy, sem me preocupar tanto com alcance, com engajamento, cara, ele vai bater isso, 10, 12 mil, quase isso, entendeu? Tipo, com 150 mil seguidores. Então, assim, tem muito mais demanda de criação de conteúdo, de criadores de conteúdo hoje na internet do que antigamente, entendeu? Isso é uma concorrência grande, cara. Mas eu não sei, eu preciso pensar, porque eu não sei se eu concordo 100% com você, eu vou falar por quê. Porque eu acho que ao mesmo tempo que aumentou a quantidade de criadores, aumentou a demanda, porque as pessoas se sentem... Você quando é impactado por um criador que você gosta, você começa a procurar outros criadores do segmento e até de outros segmentos. Sim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, as pessoas mais criadores, as pessoas criaram mais o hábito de entrar. E a minha sensação também, eu vou agora falar uma coisa, revelar uma coisa para vocês muito louca, velho, que tá acontecendo faz umas 3 semanas. O algoritmo mudou, mas às vezes ele ajuda. Olha que coisa esquisita, Sivers. O Moda Masculina, ele tem no Instagram 920 mil seguidores, mais ou menos. E o Elombre, que é o nosso canal de lifestyle, para quem não conhece, ele tá indo para 80 mil, então 10%. A gente mudou a estratégia de postagens no Elombre e, cara, teve post que teve... Olha que loucura isso, Sivers. Olha que loucura esse aqui, mano. Ele teve, acho que... 3 milhões de alcances, Sivers. O negócio teve... que, cara, é um conteúdo... Mas teve vários aqui que deram uma viralizada. Mas esse aqui, eu falei, mano, vai viralizar. Não imaginava que tanto, porque... Olha o título, tá? Eu vou falar o título. É uma pesquisa que saiu... Calma aí que eu tô procurando aqui, galera. Só um pouquinho de paciência. Filhos que ajudam nas tarefas domésticas tendem a ser mais bem-sucedidos, segundo Harvard. Eu falo assim, cara, tudo que é mãe e pai vai compartilhar. Vai dar like. Mas eu não imaginava que eles iam compartilhar nos stories. E teve 200 mil compartilhamentos. Então, o Elombre, cara, com esses novos conteúdos, ele tá tendo mais alcance do que o Moda Masculina com 10%. É uma coisa esquisita. Não, mas isso daí é puramente... Eu sei, velho, isso daí é puramente de algoritmo. É a maneira como a plataforma passa a divulgar os conteúdos. Só que isso, Pedrão... Cara, a plataforma mudou absurdamente, assim. Então, beleza. Antigamente você tinha muito menos criador de conteúdo, mas você tinha até menos gente consumindo. Tranquilo, aumentou muito mais criadores de conteúdo, aumentou mais gente consumindo, mais gente que fica dentro da plataforma. Só que, cara, Pedrão, é uma coisa de espaço. Vamos dizer, você tem um Tupperware desse tamanho. Se você tem isso de comida, não vai caber lá dentro. O que eu quero dizer com isso? Se você segue 10 pessoas, quando você abre seu feed, você vai ser impactado por essas 10, provavelmente. Se você segue 100 pessoas, para você ser impactado por essas 100, vou fazer uma conta de... Tá, entendi. Você vai ter que ficar 10 vezes mais. Se você segue 1000, você vai ter que ficar 100 vezes mais no Instagram para ser impactado pelas 1000. O que eu quero dizer é o seguinte... Não adianta mais quantas pessoas te seguem, porque essas pessoas que te seguem, elas podem seguir um monte de gente... E elas acabarem engajando muito mais com o conteúdo dos outros, e aí elas nem vão ser mais impactadas com o seu conteúdo. Isso eu concordo. O número de seguidor é uma coisa que hoje é muito menos relevante do que era 5, 6 anos atrás. Sim, e a própria plataforma mudou no sentido de que antigamente, quando você estourava com uma publicação dessa que tinha 3 milhões de impressões... Cara, isso retornava para você com 50 mil seguidores. Hoje aqui retorna com 50, 500, 1000. Nessa aqui veio 1000 seguidores. Mil, velho, entendeu? Antigamente vinha 50 mil. Cara, quando o meu perfil, ele foi tipo de 7 para 30, de 30 para 100, de 100 para 150. São pequenos espaços de tempo que você viraliza 2 ou 3 vídeos e vem muitos seguidores. Hoje em dia, cara, isso acontece porque você vê vários criadores também dar esse salto de ganho de seguidores, só que não mais como antigamente, assim. E aí eu acredito que aí é uma leitura minha, tá? Eu vejo que o Instagram, ele tá se aproximando da proposta do TikTok, né? Então, no TikTok, cara, você vê um monte de vídeo, você dá like, mas você nem entra na página pra ver, entendeu? Então, é muito diferente do funcionamento do Instagram, mas isso também tá começando a acontecer no Instagram, entendeu? Cara, você dá um like ali, você vê o vídeo, mas você não se interessa muito por seguir as páginas, muitas vezes. Cara, sabe o que mais acontece comigo quando alguém me reconhece na rua? Não sei se é com você também. A galera olha, mas não sabe exatamente quem eu sou. Fala assim, cara, você é o cara ali que faz vídeo. Você faz vídeo, né? No YouTube, no Instagram. O cara não lembra exatamente o tema, sabe? Nem o nome. Às vezes o cara lembra, você fala... Não, normalmente o cara lembra que é de moda. Mas você fala, você
fala umas dicas de moda, né? Mas não lembro meu nome, o do canal, o cara só sabe que, tipo, provavelmente o cara foi impactado por algum conteúdo, mas mas isso acontece com a gente, Pedro. Quantas vezes que eu já quis mostrar um conteúdo que eu vi pra alguém, eu não lembro da página, entendeu? Verdade. Não lembro, falo, puta, como que é a página mesmo? Por isso que hoje em dia, qualquer coisa que eu vejo que é legal, eu salvo, velho. Porque eu sei que eu volto lá pra lembrar o nome da página do cara, ou da mulher, mesmo, enfim, né? Cara. Então, assim, cara, as redes sociais, cara, mudaram muito nos últimos anos, só que o desafio é exatamente esse, você ir se atualizando pra não ficar pra trás, entendeu? Só que... E aí, eu acho que vem o lado sombrio da criação de conteúdo na internet, dos influenciadores, assim, que só quem vive essa realidade sabe desse lado difícil, porque... Pra quem não vive, parece que é tudo maravilhoso, né? Você ser um criador de conteúdo. E, cara, eu não vou negar que é bom pra caramba, né? Você faz... Se você não é agenciado... Não agenciado, mas se você é dono do seu próprio negócio, você faz o seu horário, você tem essa flexibilidade, isso é muito bom. Só que as mudanças nas redes sociais, elas são tão dinâmicas que isso vai causando um certo grau de ansiedade no criador de conteúdo. E eu tenho experimentado isso nos últimos tempos, assim, entendeu? Essa sensação de que, cara, se você não tá sempre ligado, não tá sempre acompanhando, não tá sempre não sei o que, você vai ficar para trás. E assim, é uma verdade, só que você fica tão preocupado com essa verdade que você começa a ficar noiado, entendeu? Aí você começa a só ligar para números, e aí muitas vezes você se preocupa mais com o número do que com a própria produção de conteúdo, do que com o que você vai entregar para o seu seguidor. E aí que começa muitas vezes você a flertar com, cara... a qualidade do seu próprio conteúdo, entendeu, velho? Porque muitas vezes você fica pensando, pô, eu vou passar, tipo, 1 hora aqui produzindo um conteúdo mó complexo, sabe? Fazer um vídeo de 3 minutos que ninguém vai assistir, ou vou fazer uma coisa de 5 minutos, com uma polêmica, começar com uma frase bombástica que vai prender a pessoa, polemizando, mesmo que eu nem ligue pra essa polêmica, só pra conseguir número, entendeu? Então, cara, você fica nesse dilema, assim, velho, entendeu? É um dilema super complexo mesmo, e aí cara. E se você não presta muita atenção, ou até se você presta muita atenção, isso começa a ser um pouco insalubre mentalmente, entendeu? Eu concordo, Porque, cara, você fica muito noiado com números, porque, querendo ou não, os números é o que sustenta o nosso trabalho, né, Pedrão? De uma certa forma. Não tem como, velho, não tem como. Se você não tem números, você não vai conseguir publicidade, né? Ou... você não vai conseguir vender os seus produtos, enfim. Então, eu acho que é um desafio você encontrar esse balanço, assim, sabe? De ser fiel à qualidade do que você faz e conseguir bons resultados em termos de número nesse sentido. Eu acho que é exatamente você matou aí, é uma coisa de balanço, porque, querendo ou não, você precisa ter uma linguagem, né, atual, com o que está tendo nas redes sociais para você ter visualização, mas, ao mesmo tempo, você precisa manter a essência de que é um conteúdo que, putz, tem a ver com o que você acredita, porque senão fica só uma coisa superficial, pensando no viralizar, e uma coisa muito superficial, muito... que não ajuda. Agora, uma coisa, Sivers, que eu acho, putz, que é uma tristeza, assim, a gente tá falando do Elombre 2012, agora em 2026, cara, você me perguntar, Pedrão, legal, pô, esse post aqui teve, que nem eu tava comentando do Elombre, que teve, quer ver quantos... 3,3 milhões de alcance. Uhum. Quanto que você ganhou com isso? Quanto com o Elombre? 0, cara. 0. No Instagram não dá nada. Na época do site, é que você não ficava tanto nessa área do faturamento de ads programático. Cara, com 3 milhões, vou falar por cima aqui que eu me lembre, era mais ou menos 25 mil reais. Que você fazia... A gente fazia, então, às vezes, no mês, 3 milhões e meio, 4... Não de reais, tá, galera? De views, tá? Tô falando no site do Elombre. A gente... ficava meio nessa faixa, assim, e, cara, dava uns 25, 30 mil reais pra empresa, que era um faturamento legal. Então, você viralizava, cara, pô, havia uma grana legal. Uma vez teve algum post que teve 1 milhão de shares no Facebook, via audiência pra caramba, porra, beleza, aquele mês eu não lembro, a gente fez... deve ter dado 50, 60 mil reais de faturamento na empresa. Então, você viralizava, trazia um faturamento imediato. Agora, se viraliza, cara. O Instagram não dá nada. Mas é o valor do conteúdo, Pedrão. Né? Quanto tempo você acha que as pessoas, em média, passaram nessa publicação? Numa publicação de um carrossel de... Sim, mas no site, eles passavam, acho que 1 minuto. Não era muito mais que isso, cara. Que eu me lembre, porque eram textos que não eram uma coisa tipo uma reportagem de jornal. Deixa eu ver aqui quanto passaram. Verdade, mas tem outro fator também, tá? Quando a pessoa clica num texto, Pedrão, ela tá intencionalmente entrando naquele conteúdo.
Então, o valor da audiência dela já é diferente de quando ela é impactada aleatoriamente num feed, entendeu? É a mesma coisa do vídeo do YouTube. Quando você tá... Vamos ficar dentro da mesma plataforma para exemplificar o que eu quero dizer, tá? Quando você tá rolando shorts do YouTube, não é você... Assim, você indiretamente está escolhendo o que assiste através do algoritmo, beleza. Mas quem vai jogar para você o vídeo especificamente é a plataforma, tá? Sim. Então você roda, você não sabe qual vai ser o próximo vídeo que vai vir no Shorts, ou no TikTok ou no Reels. Você roda, a plataforma que vai te mandar de acordo com seus gostos, beleza, mas ela que vai te escolher. Quando você tá na home do YouTube e você tá rolando lá a home para escolher o vídeo que você quer assistir, quando você clica no vídeo, a sua audiência já está muito mais qualificada para aquele conteúdo do que nos shorts que você está assistindo, porque você intencionalmente quer assistir aquilo. Você está determinado para assistir aquele vídeo. E como é um vídeo horizontal, você já está até com uma expectativa de permanecer mais tempo ali, diferente do que nos shorts. Então, cara, a audiência de um vídeo horizontal do YouTube, ela é muito mais qualificada, seja para conversão ou para qualquer outra coisa, do que dos vídeos curtos, entendeu? Faz sentido isso. E eu imagino que a questão do texto e de um carrossel do YouTube deve ter algo semelhante. Se bem que hoje o texto perdeu muita relevância, né, em relação a 2012, mas deve ter alguma coisa parecida. Cara, assim. você sabe, eu vou te falar uma coisa curiosa, não é que os textos perderam a relevância. Aí mais uma curiosidade para quem gosta de bastidores. O que aconteceu, Silvers, principalmente nesses últimos 2 anos, assim, o site Delombre, a gente tomou uma surra gigante do algoritmo novo do Google. Porque o que acontece? Antigamente era muito focado em SEO, a gente tinha uma audiência monstra de SEO. SEO, para quem não conhece, galera, é Search Engine Optimization. Então, por exemplo, a gente fazia um texto sobre tatuagens masculinas. E daí a gente colocava foto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daí quando alguém pesquisava, caía nesse texto. O algoritmo mudou. Antigamente, não apareciam nas pesquisas, essas mais de conteúdo, nem redes sociais e nem e-commerces. Era muito pouco. E-commerce não tinha, o Google não dava muita relevância em conteúdo orgânico. E daí agora mudou. Então, se você pesquisa hoje tatuagens masculinas, em primeiro lugar, antigamente era assim, putz, agente, MHM, papo de homem, não sei o quê. Eram os de conteúdo. De 2, 3 anos para cá, agora é Amazon, Magazine Luiza, porque os caras fazem uma página de produto que tem um monte de texto. Então, daí, esses caras... E outra, o Instagram e o Pinterest agora aparecem. Sim, verdade. Então, esquece, cara. A gente que, tipo, antigamente era, putz, top 3, às vezes era 2, às vezes era 1 de tatuagem masculina. Agora tá na página 30, velho. E não tem como você competir, verdade. Porque, assim, é sem chance. O site foi de ter, sei lá, um orgânico de... sei lá, 1,5 milhão de acessos, 2 milhões de acessos por mês. Isso sem contar as viralizadas, do orgânico... assim, fixo. Pra até agora, sei lá, velho, 80 mil, tá ligado? Então esquece, velho. Realmente, tem cara. relevância a galera pesquisar, apesar de que pesquisa menos, porque agora ChatGPT, às vezes a galera vai lá, mas o pessoal tá indo tudo do Google pro Instagram em coisa de e-commerce. 10 anos, olha como, cara, esse cenário de criação de conteúdo na internet mudou absurdamente, velho. 10 anos, tipo, 10 anos em termos de evolução dos negócios, das coisas, nem é muito, né? Mas tá cada vez se tornando mais veloz, entendeu? E vai saber no ano que vem como é que vai estar o Instagram, entendeu? Tecnologia ou as plataformas, enfim. E daí, então, Silvers, voltando a você, tecnologia é muito rápido. O que porque você comentou que você estava querendo ter uma experiência mais de empreendedorismo 360, vamos dizer assim, e eu acho muito interessante, porque eu gosto de ter autonomia também. Eu gostei quando eu aprendi a editar vídeo, porque apesar de você ser o editor principal na época, quando eu comecei a fazer um outro, é legal você ter a capacidade de fazer. Sim. Como é que daí tá agora, que faz mais ou menos, sei lá, 6, 7, 8 meses, vamos falar que você saiu. Cara, vai fazer 10. 10? Foi em agosto. Então, porque a minha sensação é que você foi para isso, mas daí você acabou focando mais você me corrija se eu estiver errado, na produção de conteúdo mesmo vertical. Eu não sei como é que, se você está ainda trabalhando na landing page de curso, YouTube, como é que tá? Qual que era a tua ideia 10 meses atrás e qual que é hoje o que você está focando? Cara, vamos lá. Quando eu saí, Pedrão, eu quis ter essa experiência de empreender 360, como você falou. Então, eu queria, a princípio, fazer tudo sozinho. Cara, tudo, né? Eu tive que abrir um novo CNPJ, cuidei da parte contábil, administração, enfim, tudo, velho. Inclusive a parte comercial, que a gente tava lá no Moda Masculina, tinha uma agência, a agência falou, você quer continuar? Não sei o que. Eu falei, não, quero sumir sozinho, beleza.
Que a gente, só pra falar, a gente tá com a agência da Gás. Beijão pra pessoal vocês, da galera. Gás, isso. No Moda Masculina. E aí, cara, o que acontece, Pedrão? Quando você assume tudo sozinho da empresa, você limita as possibilidades, né? Se você quer expandir, você tem que... Mas tudo bem, eu queria realmente controlar tudo eu, beleza? Aí, o tempo para produção de conteúdo, ele diminui, porque você tem várias outras coisas para dividir, tá certo? Só que como é uma empresa pequena, sou eu, sozinho, cara, essas demandas mais burocráticas, depois da etapa inicial de abrir empresa, que é mais chato e tal, elas diminuem bastante, né? Tipo, não tem muita demanda burocrática, mas a questão contábil, né? É administrativa, emitir nota fiscal. Fazer uma notinha também, em 10 minutos você faz, né? Isso, exatamente, coisa simples, né? Então, assim... A parte administrativa não me toma muito tempo. Toma algum tempo, né? Responder parceiro, enfim, essas coisas. Mas não me toma muito tempo. Só que aí que aconteceu, cara? Você tem que focar para aquilo que está funcionando, principalmente rentavelmente, né? Em termos de você rentabilizar seu trabalho. Então, eu fiquei focado muito, sim, na criação de conteúdo vertical, né? Até sentir que o trabalho estava estabilizado, que eu estava sob controle da empresa, do ritmo. Eu foquei muito nisso. Aí eu falei, cara, agora eu quero partir para os vídeos horizontais, né? Eu quero voltar para o YouTube com o meu canal agora pessoal. E eu decidi isso na virada do ano. E aí, por que eu quis isso, Pedrão? Porque, cara, o YouTube, os vídeos horizontais, tá? Não shorts. Os vídeos horizontais, quem faz vídeo horizontal é um criador diferenciado. Aliás, porque dá muito você tá falando, mais deixa eu abrir trabalho, aqui no entendeu? seu canal. Dá muito mais trabalho. Cara, o trabalho que dá para você manter um canal no YouTube na horizontal é tipo 10 vezes mais do que você manter um canal de vídeos curtos, entendeu? Uma rede de vídeos curtos, né? Porque rede de vídeos curtos você faz um vídeo, você sobe em todas as plataformas, inclusive nos shorts do YouTube. Então, cara, o criador de conteúdo que ele consegue fazer a manutenção não, que ele consegue administrar um canal de YouTube na horizontal, ele tem mais relevância justamente porque dá mais trabalho e você tem muito menos concorrência de criadores de conteúdo na plataforma por ser mais trabalhoso de se fazer. Fora que, assim, os conteúdos horizontais, eles têm muito mais qualidade, muito mais conteúdo em si, né? Que você consegue aprofundar nos assuntos e tal. Então, assim, por isso que eu quis ir pro YouTube. Mas aí, cara, eu vi o quão difícil é. Apesar de ser o que eu já fazia no Moda Masculina, porque no Moda Masculina eu já gerenciava o YouTube e as redes sociais, assim, cara, é muito difícil, não é fácil. Então eu comecei o ano, né, com a intenção de subir 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana, na verdade, 3. Cara, muito difícil, foi bem difícil pra mim manter essa frequência, eu baixei e tô assim, tô subindo vídeo, mas não tô com a frequência que eu gostaria, porque é bem difícil, tá? E por que tá bem difícil, assim, Pedrão? Aí agora é uma questão mais pessoal, assim, da minha parte, né? O que acontece? Cara, quando você é dono do seu próprio negócio, a questão da disciplina profissional, ela é o ponto fundamental de tudo, entendeu? Você não tem ninguém para te cobrar. E por mais que a gente fosse amigo, eu saber que eu te devia alguma coisa me acelerava no processo. E acho que para você também, né? Você saber que eu tava ali e tal, te acelerava também. Cara, quando você não tem ninguém para te cobrar, velho, é desafiador. Ainda mais hoje em dia que você trabalha no celular e o celular é fonte de distração imediata, né? Várias coisas que te distraem facilmente. Então, assim, a disciplina profissional é um ponto, cara, extremamente fundamental para quem empreende sozinho, assim, para quem tá começando um negócio sozinho. É muito desafiador. Então, assim, essa é uma dificuldade que eu tenho, né, no dia a dia, de conseguir focar e fazer o que precisa ser feito, me esquivando das distrações. E tem outra questão, Pedrão, que é as outras demandas da vida, né? Eu tenho uma família, né? Então, eu tenho minha filha e tenho 2 enteadas, e a Ju, a gente moramos nós 5 em casa. Você não vai falar da Morena? Tem a Morena também, nossa pet. Velho. E, cara, tem a casa pra gerenciar. O que acontece? A Ju trabalha de segunda a sexta e ela, cara, trabalha em Cotia, vai pro trabalho de ônibus, volta morta no fim do dia. Então, assim, ela fica muito exausta por conta do trabalho. E o tempo dela gerenciar as coisas de casa é muito pequeno, até uma questão anímica mesmo, né? Então, eu acabo assumindo muita coisa também de casa, né? E aí, Pedrão, são escolhas, velho, que você faz, entendeu? Tipo, eu poderia, por exemplo, escolher trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite
E, cara, ir adiando várias coisas importantes que precisam ser feitas, delegar outras coisas, pagar para as pessoas fazerem outras coisas, escolher ficar menos tempo com a minha filha, entendeu? Com a Dandara. E, cara, a escolha que eu tenho feito atualmente, até porque, por conta do que eu te falei, que ser um criador de conteúdo hoje em dia, que precisa de resultado, é uma questão psicológica difícil, né? Exige muito mentalmente da gente, emocionalmente, para você não pirar, assim, e, né, se perder emocionalmente. Cara, por conta disso, eu optei por não ficar me acelerando, entendeu? Não ficar me acelerando. Então, assim, cara, pô, não deu pra fazer isso hoje, velho, de boa, tá ligado? Tá. Não vou ficar me cobrando excessivamente, tipo, ficar, mano, precisava... Que era o DNA que eu tinha na empresa, entendeu? Entendi. Hoje você tá mais, digamos assim, flexível. Digamos que a meta é fazer, sei lá, 2 vídeos por semana. Se só fez um, você... Cara, paciência, Beleza, velho. cumprir 50% da Paciência, meta, tá legal. Tipo, pô, às vezes, cara, eu tô trabalhando de casa, entendeu, Pedrão? Eu já tô 1 hora no computador e a Dandara tá lá assistindo televisão. Cara, eu tenho um monte de coisa pra entregar, mas às vezes eu falo, velho, eu vou parar um pouco aqui e vou ficar um pouco com ela, velho, tá ligado? Porque, cara, minha filha tá crescendo. A infância é uma fase que você não recupera. Nada você recupera, né, Pedrão? Mas, por exemplo, quando a gente já é 2 adultos, a impressão que eu tenho é que se eu adiar um almoço com você, cara, depois a gente almoça junto eu recupero. Você não recupera o mesmo almoço, beleza, mas dá essa impressão. É parecido, não muda tanto. A infância não, velho. Você passa 1 ano sem acompanhar sua filha crescendo, já era, velho. Que ela é outra pessoa. Ela é outra, ela tá em outra fase de desenvolvimento. Então, assim, isso me angustia um pouco, entendeu? Então, cara, todo o espaço que eu tenho, assim, pra ficar com a minha filha, eu fico e tento equilibrar com as questões profissionais, né? Mas eu tenho dedicado muito tempo pra estar presente com a Dandara, entendeu? Então, cara, é uma rotina, assim, que eu espremo a minha rotina de trabalho entre, tipo, 8h30 e 4 horas, porque eu vou buscar lá na escola 4h30. Depois disso, não é que eu trabalho, mas é um trabalho picado e como dá. Entendeu? Tá. Eu trabalho de casa, editando vídeo, editando algum conteúdo, gravação eu faço mais... Eu ainda frequento moda masculina, né? Pra produzir conteúdo. Ele vai toda semana, ele continua gravando. Mas é bom, porque a gente tem o nosso acervo de roupa continua Exatamente, junto. tá tudo junto, Direto chegou lá e falou, porra, velho, isso que o Silvio pegou, velho, eu uso. Às vezes eu falei quando eu esqueço e vou pra casa com a peça. Eu disse, não, Pedrão, de você boa. vai gravar com tal e eu falei, caralho, tá aqui comigo. Então, assim, as gravações eu faço no estúdio, mas em casa eu edito muita coisa. Então, assim, depois que eu pego a Dandara, fica muito picado o trabalho. Mas é isso. E assim, então... O que acontece? Como você é dono da sua própria empresa, você vai tendo 1000 ideias de monetizar, né? Ah, vou criar minha marca. Ah, vou criar um produto de digital. Ah, vou criar aquilo. Ah, vou fazer isso. Vou fazer um projeto e tal. E, cara, no fim das contas, a real é que ou você se torna um workaholic maluco que trabalha... Cara, das 6 da manhã às 10 da noite. E a gente tem vários amigos criadores de conteúdo que estão nessa. Nossa, E, cara, não dá pra dizer que eles não têm resultado. Entendeu, Pedrão? Tem, velho. A gente sabe que tem muitos amigos nossos de criação de conteúdo que, mano, os caras trabalham pra caramba, velho. Tipo, trabalham da manhã até o final da noite. E, velho, tem resultado pra caramba disso. Quando eu falo resultado, são números de audiência e financeiro também, entendeu? E aí, às vezes eu paro e penso, cara... Se eu quisesse me dedicar a isso, dessa forma para o trabalho, eu teria resultados melhores, até financeiramente, mas à custa do quê, entendeu? Então, isso que tem me pegado muito hoje em dia, velho. E eu tô na vibe mais de não entrar tanto nisso à custa da minha saúde mental e à custa do meu tempo com a minha família, entendeu? Não, eu acho então, eu tenho escolhido um ritmo mais lento que, cara, tá funcionando, tô conseguindo pagar minhas contas, entendeu? Não dá para reclamar. Cara, você tá nesse ramo de criação de conteúdo sozinho, assim, dá uma certa insegurança de que de um mês para outro as coisas possam ruir, suas parcerias possam desaparecer, você tem um pouco dessa insegurança, mas estamos seguindo, entendeu, Pedrão? Tá funcionando do jeito que tá, assim, cara. Daí tem algumas perguntas, eu tenho que tomar cuidado, eu tô sem meu bloquinho de nota para não anotar, mas vou tentar aqui, então, lembrar de todas. Eu vou falar antes, tá, Silvio, para não perder. Primeiro, eu queria saber se você está fazendo alguma coisa, gerenciando, mesmo sendo uma empresa que é só você, se você está gerenciando como empresa, do ponto de vista, tipo assim, ganhei X esse mês, eu vou guardar, tipo, 10, 20% para fazer caixa, ou se você não juntou PF com PJ. 2, eu queria falar que eu acho muito legal
que você... Porque o Sivers, galera, ele não é pai de Instagram, viu? Ele é pai de verdade, porque é cheio de gente aí, né, que gosta de postar, não sei o quê. Mano, o Sivers, velho, ele divide 100% com a Ju. Às vezes Meu, o Sivers, assim, é colocar pra dormir, é dar banho, não sei o que. Ele é pai que faz as coisas no dia a dia, porque eu tô ligado, cara, porque eu acompanhei pra caramba o Sivers fazendo isso. Eu acho muito legal. E, de fato, se você for workaholic, o que vai acontecer? Não é só, né? Que nem você comentou, de que, tipo, você vai perder tempo com a tua família. Você vai sobrecarregar a Ju. Então, Sim, eu acho da também hora tem que essa. você faz isso, viu, Sivers? Então, a questão do caixa, isso aqui era um elogio, não é uma pergunta. Do caixa e mais ou menos quantas horas você está trabalhando por dia, como é que você está organizando? Porque sim, eu concordo que é fácil você pender por workaholic, trabalhar 12 horas por dia e daí não fazer mais nada na casa, mas também tem o perigo de você pender pro tipo, putz, trabalhar 3 horas no dia e o negócio não render, então você tem que encontrar o equilíbrio. Sim. Então eu queria saber dessas duas coisas, da gestão de caixa e da gestão de tempo, como é que você tá... Cara, a gestão de caixa é o seguinte, Pedrão, como a minha empresa ela é muito pequena, velho, e não tem, tipo, tantos gastos específicos... Eu junto tudo. Eu sei que não é o ideal, tá? Mas eu junto tudo. E por que eu faço isso? Porque, cara, eu tenho muito controle das finanças de casa, assim. Eu anoto tudo na ponta do lápis. Cada gasto que a gente faz, eu coloco numa planilha. Eu planilho tudo, assim. Tenho controle total das finanças. Então, como eu tenho muito controle das finanças de casa, eu acabo jogando as do trabalho ali também, entendeu? Isso não tem me atrapalhado, assim. Então, a questão dos impostos que você paga, eu coloco tudo na planilha ali, né? Eu tenho algumas colunas que separam, assim, coisas estruturais e coisas de alimentação, essas coisas. Então, eu separo numa coluninha ali que fica fácil saber que é de trabalho. Mas não tem me atrapalhado muito porque, cara, eu sei que o certo é separar. Mas, basicamente, Pedrão, o que entra da empresa eu vou colocar em casa e o que eu preciso colocar na empresa tem que vir do nosso bolso, entendeu? Sim, mas daí mesmo nas finanças, mas mesmo juntando, você separa uma porcentagem para poupança? Porque o que eu penso, cara, trabalhando em casa... da empresa? Seja da empresa ou de casa, porque, velho, você trabalhando sozinho, se você ficar doente, cara, se acontecer alguma coisa, tipo, velho, sei lá, um anunciante, dois, três parceiros, puta, cancelam, é uma coisa que... Não, tem que separar, sim, separo. Então mas separa. Não pra empresa. Não, Separo, tá, mas sim. na casa. Entendi. Sim, Tá, separo. entendi. Cara, isso daí tem que separar, senão você fica muito vulnerável, né? Não, legal, entendi. Tem que separar um dinheirinho ali todo mês. E na questão da gestão das horas, cara, é basicamente isso que eu disse pra você, Pedrão. Eu deixo as meninas na escola, elas entram 7 horas, aí eu chego em casa, passeio com a Morena, dou uma geral ali na sala, que, mano, de manhã a sala sempre fica de ponta cabeça. Então, tipo, entre deixar elas, voltar pra casa, fazer todas as questões de casa é umas 8 horas, vai. Então, umas 8 horas é a hora que começa o meu trampo. A Dandara entra às 7 também? Entra às 7. Ah, cedinho. Às 3, entram às 7, às 3. Aí às 8. Então, vamos dizer que eu começo a trampar às 8, entendeu? E aí, cara, eu vou até às 4 horas. Assim, via de regra, esse é o dia, entendeu? Que daí você tem que buscar elas na escola. Às 4 horas eu busco a Dandara. As meninas cada dia saem num horário, entendeu? Entendi. E cada dia volta com um também. Às vezes o pai busca, às vezes, enfim. Então você consegue ter mais ou menos assim um fluxo legal, tipo de umas 8 horas, que é super saudável. Não chega a dar 8 horas, né? Até porque eu não almoço correndo, eu tiro ali, vai, de uns 7 40, horas, então, 40 vamos falar 7 minutos, horas? uma hora. 8, 9, 10, 11, meu dia, 1, 2, 3, 4. Tira uma hora de almoço, 7. Tipo, 7, vai, mas aí aquele negócio, né? O transporte, eu venho de bicicleta pro trabalho. Meia hora pra ir, meia hora pra voltar, Tá, vamos menos falar uma hora. 6. Mas é isso que eu falo, Pedrão. Depois que eu chego em casa, eu ainda trabalho, entendeu? Só que é um trabalho muito menos organizado em termos de rotina. Pô, às vezes eu tô super cansado, sabe? Cara, é aquilo que eu te falei, eu tô prezando pela minha saúde mental e física, porque eu tenho essa possibilidade. Cara, eu admito que eu sou um privilegiado por poder chegar muito cansado em casa e falar, putz, eu precisaria fazer isso, mas não vou fazer hoje, velho. Eu dou uma descansada, entendeu? Então, cara... Não, mas eu acho que também conquistou isso em termos de... É claro, eu concordo que é um privilégio. Tal, não, isso. o que eu quero dizer de privilégio é o seguinte, Pedrão. Cara, às vezes a gente... Sei lá, a gente tende a reclamar das coisas da vida. É muito fácil você reclamar, velho. Você fala, putz, isso daqui não tá legal, não sei o quê. Mas quando eu paro pra pensar que, cara, eu posso, se eu estiver muito cansado no meio do dia, pegar e deitar meia hora... Porra, velho, quem pode fazer isso, tá ligado?
Então, quando eu paro pra pensar que eu tenho essas possibilidades, cara, eu já me sinto muito bem, entendeu? Eu já fico grato, assim, pela rotina que eu tenho, entendeu? Então, a gestão do tempo é essa, cara. Agora, o que mais me atrapalha, basicamente, são as distrações, velho. Porque, mano, às vezes eu vou pegar pra fazer uma postagem, aparece uma coisa interessante no feed, quando você percebeu, já passou 15 minutos, velho. É uma loucura, entendeu? E o TikTok, Então, ele isso pega me uns incomoda. vídeos que são Eu nem sacanagem, fico no né? TikTok, na verdade. Não, mas na hora tá- de postar. Às vezes eu entro pra postar e ele já mete um que eu Mas falo, então, mas o caramba. Instagram ele se tornou um TikTok praticamente, entendeu? Tanto que, mano, sei lá, 50%, 60% das coisas que ele tá te entregando não são mais de pessoas que você segue. E é tudo interessante. Interessante que eu digo, não com conteúdo, tudo prende atenção, porque, cara, a plataforma, Pedrão, ela deu um jeito de fazer com que vai sobreviver os criadores que entendem de gatilhos mentais, velho. É isso, velho. Ah, eu não sei se eu concordo Cara, com eu isso. concordo muito Eu comigo. não sei se... Porque, Entendeu? Silver, É se o isso, cara tem velho. gatilho mental, mas se não tem, eu acho que as pessoas cansam bem rápido daquele conteúdo, velho. Mas elas vão cansar, Pedrão, mas elas vão passar e sabe o que vai ter no próximo conteúdo que vai chegar pra ela? Gatilho mental. Eu não sei Cara, se eu concordo, cara. pô, a gente pode abrir o... Eu não vou fazer isso agora, mas se abrir o Instagram agora, o primeiro conteúdo que vai ser alguma coisa que vai te impactar. Vai ter uma frase que vai te impactar, vai ter alguma coisa que vai te segurar. Lógico que não, né? Vai ter vídeo que você vai olhar, não quero, pá, mas... Posso falar uma coisa? Geralmente os vídeos que não me impactam, que eu falo, não tô afim e rodo, são de pessoas que eu sigo. Que às vezes fazem um conteúdo Entendi. menos pensado no marketing e mais orgânico, mas que por não ter esse negócio mental, esse negócio fala, nossa, eu quero assistir até o final, não sei o quê. Cara, a rede social é isso, Pedrão. É cara. isso, velho. É isso, porque é o interesse da plataforma. O que a plataforma Sim, ela quer te prender. Que você fique o mais tempo lá possível. Então, por quê? Por que que ela vai te entregar um vídeo que ela tá vendo que as pessoas saem nos 3 segundos iniciais, em vez de entregar outro que ela tá vendo que as pessoas ficam? Não, eu concordo, Entende? Silver, mas é que meu ponto é que eu acho que o gatilho mental, ele não é assim tão... Eu sei que existe uma ciência, né, sobre isso, as COP e tal, mas as pessoas cansam muito fácil disso. Eu, normalmente, quando eu sou impactado por alguma coisa no TikTok, é muito mais comum eu ser impactado por vídeos de pessoas físicas que fizeram uma coisa absolutamente aleatória. Mas isso é gatilho mental? Não, mas eu acho que elas não fazem com a intenção de ter gatilho... Putz, Silvers, não, porque às vezes eu entro no perfil da pessoa, a pessoa tem, sei lá, 700 seguidores, 1000 seguidores, é uma coisa que a Pedrão, pessoa fez de uma maneira muito orgânica. Às vezes ela não fez nem pensando nisso, mas não deixa de ser um gatilho mental que, tipo, os especialistas estão falando. Faz isso. E a pessoa, às vezes, faz sem querer, entendeu? Tem conteúdo, cara, que você faz, você nem acha que vai dar e dá. Por quê? Porque aquilo é alguma coisa que prendeu. Então, cara... Tudo que prende, não tô falando que todo gatilho mental ele é estrategicamente pensado pelo criador de conteúdo. Não tô falando isso. Só que um cara que faz aleatório, ele vai ter um desempenho totalmente vulnerável, entendeu, Pedrão? Sim, concordo. 1 a cada 100 vídeos dele vai dar essa viralizada aí, porque ele não faz estrategicamente. Só, cara, hoje em dia tem tanta gente criando conteúdo que tem muito mais gente criando estrategicamente pensando, entendeu? É complexo. E isso cansa pra caramba. E, cara, isso é, assim... Eu tenho adolescente em casa, velho. Essa dinâmica das redes sociais é um terror Elas são pra quantos anos, psicologia Silvers? das pessoas. A Júlia Juju e a tá sua. com 17, vai fazer 18 agora em agosto, a Sofia tá com 15. Tá, então, assim, eu vi algumas pesquisas que tem países banindo redes sociais para menores de 16, apesar de que eu já vi também pesquisas falando que mesmo maiores de 16 é uma coisa que vulnerabiliza muito, que o ideal, assim, no mundo ideal seria tipo, eu não lembro a idade, tá? Mas acho que para cima de 20 que você já tem um pouquinho mais de maturidade para lidar menos com as pressões, porque, cara, quando você é novo, você vê todo mundo, parece que todo mundo é rico, bonito, feliz e que só você não é. E sem contar que mesmo as velho. pessoas que passam aquela imagem 90% do caso é mentira, né? A pessoa Sim. fez um clique lá, no dia seguinte tá separando. Meu marido, não sei o que, tipo Ibiza e tal, separou no dia seguinte. Então, eu sei que estamos fugindo um pouco do tema aqui da moda, mas não tem problema, porque é uma nem reflexão entrou no importante. tema da moda. Dane-se a moda. Hoje é Tá de reflexão, boa. é resenha. Elas têm rede social, como é que você fala com elas disso, cara? Cara, elas têm, não tem como ter, não tem como não ter, velho. Porque que acontece, Pedrão? Eu lembro quando eu tava começando a me relacionar com a Ju, isso foi em 2019, que a gente fez uma viagem, a gente nem morava junto, mas a gente fez uma viagem com elas pro 7 anos sul, atrás. pra Beto Carreiro lá, pro parque do Beto Carreiro. E, cara, a Júlia ficava no celular, feito uma ia falar maluca, tadinha, mas assim, ficava, né, compulsivamente no celular. Não era nem TikTok, era Musical.ly, velho.
na época. Ia falar, o que é isso aí, Julia? Ah, Musical.ly, não sei o que, tá. E ficava, velho, assistindo. Mais ou menos com uns 10 anos, então, né? 7 anos atrás? Devia ter uns 10, Não, ela tinha 11. uns 12. Tá. Ela tinha uns 12, eu acho. Cara, e ficava vendo pra caramba. Só que acontece, Pedrão, a geração da Júlia, da Sofia, essa geração que hoje tá, tipo, sei lá, com 15, 20 anos, elas cresceram, quando elas eram crianças, a gente não tinha tanta noção do impacto do celular na saúde mental das crianças Os e dos adultos adolescentes. não sabiam, Não né? sabiam, a gente não sabia, não chegava tanta informação pra gente. Então, elas cresceram com celular porque é normal, entendeu? Ah, dá celular pra criança, não sei o que e tal. Então, cara, quando chegou a informação de que era uma coisa extremamente prejudicial, elas e a geração dela já estava acostumado com o uso do celular. Então, assim, tirar o celular dessa geração é muito difícil, porque elas estão viciadas, velho. A realidade é essa. tipo assim, É uma geração viciada. Por uma geração de 8, 10 anos, que agora, teoricamente começaria agora, mas os adultos já sabem, daí você consegue falar, não usa. Na fonte você já certo. inibe. Tipo, a Dandara. Cara, minha maior preocupação é a Dandara ficar viciada nisso. E, mano, ela fica muito fácil. Se deixar um celular na mão da Dandara, cara, ela fica o dia inteiro se quiser, entendeu? Galinha pintadinha. Eu não deixo de jeito nenhum, assim. YouTube, não deixo de jeito nenhum. Às vezes, quando eu quero, tipo, ela vai dormir no carro e eu não quero que ela durma porque não pode dormir, senão ela não vai dormir à noite, eu dou meu celular e ela fica vendo foto. E mesmo assim, a foto já deixa ela, cara, quero. Se eu deixar ela ver foto 3 dias seguidos no meu celular, no 4º dia ela vai, mano, ficar maluca. Eu quero ver. Meu. Então, assim, cara, celular é horroroso pra criança. Horroroso. Só que eu já sei disso. Então, tipo, com a Dandara, mano, eu vou tentar evitar ao máximo o uso dela. Não sei como vai ser quando ela tiver 10 anos, como é que vai estar a questão do celular. Não sei se vai ter lei, sabe, pra criança usar celular. Enfim, não sei. Nas escolas já não pode. Exatamente. Os caras fizeram uma lei que... Mas pra idade da Júlia e da Sofia, assim, cara, elas... não tinha isso, então elas acostumaram a ver. E aí, Pedrão, fica, cara, não tem como. Elas ficam pra caramba no celular, certo. ficam pra caramba nas redes sociais. E, cara... Mas vocês fazem algum tipo de... Puta, eu nem sei o nome da palavra, porque eu não tenho filho, né? Eu vejo, às vezes, as notícias que eu vejo, mas tipo um controle parental de depois ver o que eles viram. Cara, você entende o que eu quero dizer? É importante, seria importante fazer. Porque, a gente não faz cara, em casa, é uma loucura. A gente nunca sabe, né, o que a pessoa tá vendo. Não, é um universo à parte. E nessa idade, tipo, eu vi uma comparação uma vez de um estudioso, falando que hoje em dia as pessoas se preocupam muito com o lugar que as crianças e adolescentes vão, né? Não vai pra rua, não faz o quê. Só que daí acha que tá seguro com o celular na mão, não, tá em casa. Só que às vezes é mais perigoso, ainda, porque sim. as coisas que acontecem lá você não sabe. Sim. Não, é muito importante fazer esse controle mesmo. Cara, o que a gente faz em casa, a gente conversa muito com elas, né? Legal. Assim, a gente conversa muito em termos educativo, pedagógico, assim. Então, as duas são bem de boas, assim, graças a Deus, nesse aspecto. Mas esse controle do celular é muito importante mesmo, Pedrão. Só que, cara, aí causa essa ansiedade, entendeu? E esse negócio que a gente fala hoje em dia da geração mais jovem que a gente não conseguir assistir um filme, cara, parece que é coisa de meme, mas é absolutamente real, Elas Pedrão. mesmo? Eu não vou generalizar pra todas os adolescentes e todas, mas, cara, não tem paciência pra assistir um filme, entendeu? Não tem. Eu tava vendo outro dia uma postagem no Instagram de Breaking Bad, alguém polemizando sobre Breaking Bad ser a melhor série da história e tal. E eu fui abrir os comentários, que hoje em dia também tem isso, né, Pedro? A gente viciou nos comentários, velho. Eu amo, cara. Eu fui abrir os comentários e aí, cara, um monte de gente comentando assim, hoje em dia a geração atual não tem mais paciência pra assistir uma série com ritmo de Breaking Bad. Porque tinha um monte de gente comentando, essa série é devagar pra caramba. Mano, eu nunca parei pra pensar que Breaking Bad é devagar, tá ligado? Porque não tem paciência, velho, pra assistir um filme. Tipo, não assiste filme, porque filme é longo demais. Eu lembro uma vez, cara, isso deve ter uns 6, 7 anos, Pedro, que eu tava no ponto de ônibus. Eu olhei pro lado, tinha uma moça vendo um filme, uma série, eu acho, não sei o quê. E, cara, ela assistia a série passando pra frente. Eu falava, mano, que é isso que ela tá fazendo, velho? E ela, tipo, assistindo, passando pra frente. Eu falava, tipo, ela assiste assim, velho. Que loucura, tá ligado? E aí, mano, você fala, é isso, velho. Não tem mais paciência, entendeu? Pra assistir. Cara, as pessoas não têm paciência pra assistir um vídeo de 2 minutos. 2 minutos, velho. Mas... E, cara, eu não julgo. Desculpa, só pra finalizar. Eu não julgo, Pedrão, porque eu sou muito pego por isso também, tá?
Sou muito pego por isso. Só que como a gente é de outra geração, eu tento me policiar pra não cair nessa. Então, tipo, eu nem acelero o áudio do WhatsApp na força, entendeu? Às vezes o cara me manda um áudio de 4 minutos, eu falo, puta, velho. Mas eu falo, mano, eu não vou colocar em 2x, eu vou ouvir um xzinho aqui de boa, pelo amor de Deus. Isso não é isso que vai mudar minha vida, entendeu? Então eu tento, na força, não cair nesse ritmo frenético que a rede social impõe a gente, entendeu? Senão, mano, fica maluco, velho. Tipo, hoje em dia eu tenho dificuldade de fazer uma meditação, velho. Antigamente, quando não tinha rede social, eu meditava de boa, tá ligado? Mas eu quero falar cara, isso. Eu acho, primeiro, preocupante. Eu acho, mano, surreal as pessoas não conseguirem ver a série. Mas, ao mesmo tempo, eu não culpo as pessoas, porque eu acho que a falta de paciência, cara, é... Uma vez eu vi também uma pesquisa do cara falando assim, olha, quando é uma pessoa só que não tem a paciência, provavelmente a questão tá ligada a ela. Mas quando é muitas, milhares, milhões, uma geração, provavelmente o problema tá na sociedade. É. Então, isso aí, cara, eu acho que quem não consegue, ela não ter paciência porque ela é uma vítima Sim. de tipo do que os algoritmos fazem. Porque, meu, eles destroem realmente várias conexões ali. Eu não vou entrar nas coisas técnicas porque eu nem sei, né? Eu nem sou, não me preparei para isso. Mas as pessoas acham que são as vítimas nesse caso, né? Sim, sim. Os eu adolescentes concordo, são vítimas. velho. Sim, concordo. E aí, cara, eu acho que a gente, como sociedade, não estava preparado para lidar com isso, entendeu? Então a gente está se preparando depois de ver as besteiras É acontecendo. verdade, cara. E os pais, cara, têm um papel fundamental nessa educação aí, entendeu? Porque as crianças que estão vindo aí da nova geração, se elas não forem preparadas pelos pais, porque, cara, quando que o TikTok, o Instagram, o YouTube, eles vão pôr a mão na consciência e falar, vamos mudar o algoritmo para ser menos violento para as crianças? Não vão, entendeu? Eles fazem isso só sob pressão. Você tem que... exatamente. A sociedade tem que pressionar exatamente. os caras Então, pra tipo, não vai fazerem. vir deles isso, entendeu? Tem que vir da sociedade e mais diretamente em relação aos filhos, né? As crianças dos pais, velho. Mas É daí, isso. até nesse sentido, Silver, daí agora a gente vai voltar para a produção de conteúdo e moda masculina por Vamos falar um extensão. pouquinho de moda aí, né? Não, nem precisa. A gente já tá no finzinho, cara, e voou, cara. Os papos com o Silver é maravilhoso. O negócio voa porque a gente fala de muita coisa. O que eu queria contextualizar é que mesmo a gente falando de moda, não é uma coisa diretamente ligada ao comportamento, acho que a gente tem uma responsabilidade, porque isso que a gente estava falando no começo, putz, a gente tem que fazer coisas com, entre aspas, algum tipo de gatilho mental, algum tipo de coisa para aprender. Mas, cara, se a gente faz isso, será que a gente não está contribuindo por uma cultura de tipo, sabe, que, Sim. sabe, porra, e talvez seja aquele negócio de falar, cara, é claro que a gente precisa ter uma quantidade de views, a gente precisa, né, faz parte, né, da questão da carreira de criador. Mas, cara, se a gente ceder a isso, Sim. a gente está contribuindo para uma sociedade Sim. que todo mundo só vê vídeo 15 segundos, que você tem que ser polêmico, não sei o quê, né? Sim, exatamente, cara. Exatamente. É isso, Pedrão. E assim, não é que não dá pra... do jeito que a gente tá falando, parece que não dá pra dar certo fazendo vídeos mais profundos. Cara, dá. Tipo, um cara que eu adoro o conteúdo, que eu assisto pra caramba, inclusive participou do nosso podcast, é o André. O André Duval. Cara, eu adoro os conteúdos dele. Puto, ele é muito autêntico, muito profundo nas análises dele. E, cara, ele não faz esses conteúdos, tipo, com... Assim, você vê que ele bota um letreiro no começo do vídeo, que é impactante, ele começa com uma polêmicazinha, mas ele, cara, ele não faz coisa rasa, entendeu? Ele faz vídeos longos, profundos, e, cara, tá dando super certo o trabalho dele. Então, não é que não dá pra dar certo com uma coisa mais profunda. Dá, entendeu? Só que a gente vê tantas coisas rasas dando certo que a impressão que dá é que esse é o único caminho, faz entendeu? sentido. Né? Mas assim, Pô, dá, gostei. cara. Gostei Dá. da reflexão, cara. Ô, Silvers, e conta um pouquinho do... Então, que a gente tava falando do seu YouTube, né? Mas eu vi, cara, que, porra, legal, cara. Tá com... No Insta você tá com quantos seguidores? 150? 150. Então, 150. aí No YouTube voltando você pras tá com plataformas, indo pra velho. 5 já, né? E bastante view. Eu tô vendo 1.800, 3.000, 4.000 views. Você tá com bastante view no YouTube. Tem alguns vídeos que estão batendo umas views legais e tal, mas a dificuldade é essa de manter um trabalho que é 10 vezes mais dificultoso e que ainda não tá monetizando, entendeu? Mas não, os vídeos de 18, 20 minutos você faz uns bem longuinhos, né? Isso é mais complexo, tá? Até porque eu me propunha a ficar vestindo os looks, que, cara, é muito trabalho, entendeu? Eu tiro e põe peça, tiro e põe peça, tiro e põe peça. Então, assim, Pedrão, o YouTube é desafiador, velho. É desafiador, entendeu? Eu falei, cara, eu vou dar um prazo até o final do ano fazendo YouTube pra ver se ele se torna sustentável. Eu adoro. Eu prefiro muito mais fazer YouTube do que Instagram. Muito mais. Prefiro muito mais editar vídeo de YouTube, produzir roteiro pra YouTube e tal, porque é uma coisa mais profunda, né?
E eu tenho um perfil mais didático que eu gosto de ter, assim, e dá muito mais para desenvolver isso no YouTube. Mas, cara, é muito mais trabalhoso. Então, eu dei o prazo de até o fim do ano. Eu não tenho métricas exatas do que seria dar certo ou não, tá? Mas se, cara, chegar no final do ano, tô com 5 mil inscritos agora no YouTube. Se eu chegar no final do ano, tiver 6 mil inscritos, as views estiver batendo ali 1.000, 2.000, não tô conseguindo monetizar, aí, cara, não é uma coisa sustentável, entendeu? Sim, tem que... Mas assim, até lá eu vou fazer o meu melhor. Não, tem que pensar financeiramente com responsabilidade, Exatamente, né? Porque uma coisa é trabalho, né? É hobby. É claro que o trabalho tem que ter um senso de que você gosta de alguma maneira, mas sempre vai ser trabalho, não tem como deixar de ser. E o matemática, Sivers, você tá vendendo o curso de matemática, você deu uma parada, como é que tá isso? Cara, o matemática tá no ar. É o meu curso, né? Você que fala no sobre combinação de roupa. Legal. Sim, ele tá no Perpétuo, a página tá lá para ser vendido. Só que justamente por conta das demandas de produzir conteúdo pro Instagram e produzir conteúdo pro YouTube, eu não tenho conseguido trabalhar o marketing dele, certo. né? Então, assim, ele tá pondo para vender, mas eu não tô fazendo nada de marketing. Então, tipo, uma ou outra venda acontece no mês, mas é algo que eu não tô conseguindo engatilhar porque eu não quero abandonar as demandas que já estão funcionando ou aquelas que eu pretendo fazer funcionar como YouTube, entendeu? Mas é algo que eu tenho em mente trabalhar melhor, porque, cara, é um curso... Eu gostaria até de atualizar ele, para ser sincero. E a atualização dele, Pedrão, que eu queria fazer não é nem em termos de conteúdo, porque eu acho que o conteúdo é super atual. Cara, olha que loucura que eu vou falar, velho. A atualização que eu gostaria de fazer dele é de enxugar. Enxugar, porque as pessoas hoje elas têm tão pouca paciência com conteúdo que, cara, matemática, ele tem 16 horas de conteúdo, são mais de 50 aulas, 7 módulos. É uma coisa muito complexa. Você desenvolveu comigo. Então, inclusive, muita coisa que tem no matemática é propriedade intelectual do Pedrão. Não é propriedade intelectual que minha. ele permitiu que eu mantivesse ali. A gente desenvolveu junto, porque a parte dos 7 estilos universais... Não, mas tem a parte do armário cápsula que você desenvolveu. Ah, eu sei, mas a gente estudou muito junto. Sim, a gente estudou junto, mas ele permitiu que eu mantivesse lá e mantive, tudo bem. Então, assim, é muita coisa. E às vezes isso assusta a pessoa. Por que eu pareça, entendeu? Mas e por que você não faz, então, uma versão pocket? Em vez de deixar o matemática... Cara... Não, por que eu não faço? Não, justamente por conta das demandas, entendeu? Mas você podia pegar o matemática, ter o matemática, e quem compra ter a versão de 16 e a versão horas. Pocket. E tipo, o cara comprou, você quer uma coisa mais rápida? Simples, tá aqui, e daí quando você quiser, às vezes você vai se vestir um look, você vai ter o acesso, mas com isso aqui você já consegue. Não, perfeito. Eu já... Cara, e eu adoraria fazer isso, Pedrão, mas pra fazer isso eu preciso tirar foco do Instagram e do YouTube, entendeu? Ou eu preciso tirar foco do meu tempo com a família. Ou eu preciso conseguir ter menos distrações. Que eu acho que seria o melhor caminho, entendeu? Mas eu posso daí falar mais uma coisa? Claro. Cara, é uma ideia que tem me ocorrido. Porque eu pensei, hoje em dia, a gente que é criador de conteúdo de moda masculina... A gente, principalmente assim, eu e você, mas tem outros assim que vão mais na linha de modelo e alguns que vão mais na linha de consultor de estilo. E eu caracterizaria eu e você como caras que são mais na linha de consultor, que é mais uma coisa focada no conteúdo. E deu para pensar, se eu sou consultor de estilo, eu não preciso necessariamente usar os looks, porque... Não. Porque, assim, a minha proposta é mais falar do conteúdo. Com a inteligência artificial, então dá para falar mais e criar as imagens sobre o que representa o que eu estou falando. Então, eventualmente, se você fizer o conteúdo mais usando isso, imagens ilustrativas pra e você ganhar falando... tempo no YouTube, você disse, não, sim, daria. Cara, é uma ótima possibilidade, Pedrão. Porque o mais importante é o seu conhecimento, é mais do que você... Ou que não, assim, não sei. Eu tava focando, a minha estratégia no YouTube, Pedrão, era ter esse diferencial, entendeu? Esse era um diferencial que eu gostaria de trazer. Ah, tá. De, tipo, mostrar as coisas no corpo, na prática, mostrar a combinação, entendeu? Vestindo ali. Justamente porque é tão difícil de fazer isso, ninguém faz no Brasil, entendeu? Ninguém faz. Tipo, você pega o Coloral. Cara, o Coloral também faz vídeos que nem a gente fazia apresentando. Imagem ilustrativa. Né? Você no canal do Moda Masculina, você apresenta. Cara, o João CHZ, ele apresenta. Acho que no Brasil não tem nenhum que, tipo, pega e fica vestindo as roupas, no mostrando YouTube, uma coisa mais prática. Normalmente a galera faz no Instagram, tipo, 2, 3 looks e pronto. Não tipo 10 isso, looks, né? Entendeu? Então, assim, esse é um diferencial que eu gostaria de trazer. Só que, cara, eu não sei se é sustentável. Eu tô tendo essa dificuldade em termos de ser sustentável, entendeu? Cara, assim,
Se você fizesse um vídeo desse e, tipo, aí que tá, você fica meio que rendido aos números, tá? Se você faz um vídeo desse e batesse 100k, pô, é sustentável. Porque justifica você ficar ali 5 horas produzindo conteúdo, entendeu? Ou se você considerar com edição e tudo, 10 horas. Agora, você faz um vídeo desse pra bater, tipo, 2k view, cara, não menosprezando todo mundo que assistiu, pelo contrário, são as pessoas que são fiéis ao conteúdo, mas o trabalho não sustenta, entendeu? Precisa monetizar. É, E a possibilidade de trabalho não é você pago. fazer, porque se você fizer um roteiro, tá, uma estruturação, que você vai investir 10 horas, mas você já faz pensado para depois picotar e soltar nas redes sociais um por dia. Porque daí é uma coisa que daí pode já Pode valer a ser pena, também. porque você fez um trabalho Você de já 10 divide, horas, vamos falar que você acrescenta 1 hora para fazer umas picotadas e soltar um por dia no Reels e um por dia no TikTok. Aí uma já, possibilidade já, também. já faz um pouco mais de Sim, sentido, sim. né? Pode ser uma possibilidade também. Oi, caramba, a galera viu como eu sou enxerido aqui, né, velho? Por isso que o Silvers parou de trabalhar comigo. Falou, porra, mano, não trabalho mais com o cara tá querendo aqui falar o que eu faço, velho. O matemática, o YouTube. Cara, você não pode podar a Por isso que o essência de Silver uma saiu, pessoa, cara. entendeu? Você tem que deixar a pessoa transbordar a essência dela. Então vai, Pedro, manda as ideias. Não, mas é isso. E, cara, o matemática, o link tá no seu Insta, né, Silvers? O link tá no meu Insta, Tá lá na quanto bio. o Tá valor? 150. Puta, preço muito bom. Ó, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Vale muito a pena, porque, assim, eu participei com os Silvers da época que a gente lançou. No começo, matemática era pelo moda masculina, né? Sim. Daí o Silvers, quando saiu, fez muito mais sentido ficar com você do que com a empresa, porque, mano, você que desenvolveu, você que criou, editou, gravou. E a ideia original era a gente fazer esse... É um material tão de qualidade, galera, que eu nem lembro, será 800 reais, eu não lembro, mas a gente tinha uma ideia chegou a vender original... por tipo 900 pau. de fazer a gente tinha uma ideia original de fazer um preço bem alto, porque é muito caprichado. Ó, galera, é top esse conteúdo. Não tô falando só porque o Silvers é meu amigo e tal, mas vale muito a pena, galera. Assim, mano, 150 contos, você vai ter do começo ao fim, né, Silvers? Então vale dentro a pena. do moda a gente tava vendendo ele por 350 dentro da empresa, né? 350, mas né? como agora sou só eu, a gente Sim. precisa pagar menos coisa, né? É. Então diminuiu o preço, assim. E é isso, cara. Só que aí tem... essa parte do marketing, assim, dessa estruturação de vendas e de você colocar roupa no produto, vamos dizer assim, não é o meu forte, Pedrão, tá? Até porque, cara, eu acho que existe uma linha tênue no marketing entre você anunciar as coisas de uma maneira que chama a atenção da pessoa, mas você está sendo sincero naquilo, ou você ser sensacionalista, entendeu? E essa questão do sensacionalismo me incomoda muito, Eu tá odeio ligado? também. Tipo, tanto que você fala assim, você me perguntou, você tá vendendo por quanto? Eu ia falar 149, mas não é 150, entendeu? Por que as pessoas falam 149? Porque psicologicamente parece mais barato. Então isso me incomoda um pouco, essa questão marqueteira, assim, isso me pega, assim, sabe? A palavra que eu mais odeio no marketing, a gente também faz tempo que não lança nenhum produto no moda masculina. E a gente pensa em lançar de novo, mas agora de maneiras completamente diferentes. Porque o pessoal do marketing sempre fala de gerar escassez. E eu odeio isso, porque eu falo assim, mas eu não quero gerar escassez, eu não quero gerar ansiedade nas pessoas, mas, enfim, daí, às vezes ficava naquele braço de ferro com o pessoal do marketing, puta, às vezes muitas vezes eu bati o pé e falava, cara, não vou falar isso, cara. Mas às vezes você acaba fazendo... Mas, cara, os próximos produtos, eu não vou, em hipótese alguma, tentar gerar ansiedade nos seguidores. Porque, porra, mano, por que eu vou gerar escassez, cara? Então, é isso, Pedrão. Mas assim, que funciona, entendeu? Mas... E aí as pessoas que fazem vendem mais. A gente já perdeu muita venda por não ter feito assim, mas também paciência. Mas tá? aí, Silvers... Você flerta com questões de princípios ali, entendeu? É tipo e cada ser dono com de seus, tá tudo bet, certo. entendeu? Tá dentro da lei hoje em dia, tá. É tipo, mas, pô, você quer ser, tipo... Andar você de Ferrari anunciar, para né? as pessoas perderem dinheiro. Não, eu tô falando com o dono da Bet Não, mesmo. mas até você anunciar é uma questão moral Sim, ser ali, patrocinado. né? Você divulgar joguinhos, enfim. Então é complicado, a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que, porra, demos a nossa horinha. Deu já? Demos. Caraca, Não, o velho. tempo voa com você, Silvers. A galera, inclusive, a gente pode começar a falar... Ô, cara, eu gostei, tava com saudades A gente de vai gravar falar com zero você. de moda? Ah, não, senhores. Hoje é pra gente bater papo mesmo. Então tá bom. A gente pode, de vez em quando, fazer, cara. A cada 2 meses você vira aqui, porque o papo é gostoso, né? Flui bem. Por isso que a gente conseguiu ficar Beleza. 13 anos juntos trabalhando. Porque é engraçado, mesmo quando a gente brigava, Silvers, a gente tava naquelas fases que a gente brigava mais, quando a gente sentava na câmera, o negócio fluía super bem, né, Silvers? Então, mas isso, Pedrão, essa é uma qualidade sua que, cara, eu preciso desenvolver em mim. O Pedro, ele briga e, tipo, profissionalmente, depois de, cara,
meia hora, ele esquece que brigou, porque é uma questão profissional. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, mais, tá? Eu carrego um pouco mais essa questão da briga mesmo profissional. É porque você não coloca pra fora. Pode ser, exatamente. Eu, como coloco, eu fico nervoso, eu levanto, se bobear, eu xingo, não sei o quê. Então não, eu mas acho que sai. Mas, enfim, é isso aí. Pô, Sérgio, mas legal, cara. Eu fico feliz por você, cara. Valeu, Torço pra caramba, você tá ligado nóis. Pelo seu sucesso. Até porque quanto mais você fizer sucesso, mais vai ter peça lá no acervo isso é que a gente faz compartilhar. E depois eu uso várias. Deixa eu ver se hoje eu tô com uma aqui. Cara, a gente compartilha. Esse tênis eu acho que é seu. Não é? É, da Noha. Esse da Noha aqui, velho, um caramelo. Então, ó, Esse galera, pô, o da sucesso Noha. do Silver depois ele veio aqui no meus vice-versa, looks. né? Eu tô com uma calça também da Taylor's Mind, de quando a gente fazia parceria no Moda com eles. Show. Então é isso aí, galera. E segue lá o Silvers, mano, os conteúdos é muito bom mesmo. O Silvers, ele não se rende a esses virais. Um pouco, eu já vi você se rendendo, mas eu sempre dou umas broncas. Eu me rendo, mas eu me controlo. Não, quando você começa a fazer umas dancinhas, mano, ó, teve um outro que você fez uma dança que você ficava pulando de bota em bota e falou assim, velho. Cara, mas que dança esquisita, velho. Não, mas eu acho essas coisas legais, Pedrão, porque eu acho que você passar informação com entretenimento, eu acho super válido. Verdade, eu acho que o problema é quando você começa a fazer isso em detrimento do conteúdo, entendeu? Tá. Quando você fala, cara, pra que eu vou fazer um conteúdo de 2 minutos se eu posso fazer um de 20 que vai ser melhor? Então, assim, você deixar de fazer coisa com conteúdo, eu acho que é um problema, né? E aí eu fico sempre me gerenciando nesse sentido. Mas é importante você aderir às tendências também, você aderir às trends. Não, você tá certo. Aquele lá você fez, acho que 4 ou 5 looks. Na verdade, é educativo também, porque você tem looks de inspiração, botas diferentes, looks diferentes. Eu fui aqui muito, muito exigente. Aqui, cara, eu não gosto de dancinha, velho. Eu sei, Pedro. Silvaninho, cara. Valeu, Pedrão. Você é sempre bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui e obrigado também pra galera do prefácio aqui, velho. Aqui eu já me sinto em casa, praticamente. E um beijão no coração de todo mundo aí, galera. Coraçãozinho de dorama pra vocês, pro Silvers, pro prefácio, pra todo mundo aí. E até a próxima. Valeu, pessoal.